Até a saída da igreja ou do cartório, um casal precisa se certificar de que tudo está em ordem para que o casamento não corra o risco de ser anulado. A lei prevê regras que podem impedir a união. Confira na reportagem de Letícia Justos. Darlene e Clodoaldo estão juntos há 11 anos e decidiram oficializar a união. O casamento está marcado para o dia 25 de abril. Como prevê a lei, eles procuraram o cartório com 2 testemunhas para preencher o requerimento do casamento. Realizar um sonho, oficializar, ficar tudo bonitinho, conforme os ditames da lei. Assim, da minha parte, estou muito tranquilo, assim, parte de impedimentos. Eu sei que eu não cometi nenhum crime, eu não sou casado, nunca fui. Depois de tudo preenchido e assinado, é preparado o edital de proclamas, que é publicado em um jornal de grande circulação na cidade e colocado em um local visível no próprio cartório. Quem souber de alguma coisa que possa impedir a união do casal deve procurar o cartório ou se manifestar antes do casamento ser declarado pelo juiz. De acordo com o Código Civil, há 3 casos de impedimento da união. O primeiro deles é o parentesco. Parentes próximos, inclusive por afinidade ou adoção, não podem se casar. Isso impede a união, por exemplo, de irmãos, de um viúvo com a enteada ou a sogra e de um pai adotivo com a ex-mulher do filho adotado. O casamento entre tios e sobrinhos também é proibido, mas um decreto-lei permite a união se o casal fizer um exame pré-nupcial e o resultado não apontar nenhum problema. Primos são parentes de 4º grau, portanto, podem se casar. A união entre pessoas já casadas também é proibida. E se um homem, por exemplo, assassinar o marido da futura esposa, a união não pode ser realizada. Quando o noivo e a noiva comparecem ao cartório querendo se casar, eles vão lá assinar um requerimento de habilitação para casamento. É um documento que diz que eles estão aptos a se casarem. Esse requerimento é assinado pelo noivo e pela noiva, né, pelos nubentes, e por 2 testemunhas que dizem conhecê-los e que certifiquem que eles não têm nenhum dos impedimentos para se casar. E a nossa convidada para tratar desse tema é a advogada especialista em direito de família, Andréa Vasques. Boa tarde. Boa tarde. Bom, qual que é a diferença entre impedimentos e causas suspensivas do casamento? Bom, dentro dos impedimentos temos o impedimento absoluto, aquele que não pode mesmo casar. Temos as causas que geram a anulabilidade desse casamento, então, na verdade, aí entra na seara de que poderia esse casamento ainda ser válido, mas aqueles que não podem casar são nulos. E as causas suspensivas do casamento aquelas que geram uma sanção patrimonial. Elas não gerariam um casamento anulável, mas, na verdade, aqueles nubentes são obrigados a casar pelo regime de separação total de bens. É o caso da viúva que ainda não entrou, não ajuizou, ou o inventário está em andamento, e ela tem que esperar esse tempo de concluir o inventário para evitar uma confusão patrimonial com o futuro casamento. Um casal que se une, mesmo estando impedido de casar, ele acaba vivendo em concubinato? Não. A lei permite a existência da união estável para pessoas separadas judicialmente, atualmente divorciadas, ou pessoas separadas de fato. Separadas de fato seriam aquelas que têm algum impedimento para o casamento, pessoas que ainda não regularizaram sua situação civil. Então, temos a união estável e temos o concubinato. Pois é, vamos falar um pouquinho mais. Qual que seria a diferença, para ficar bem claro, entre esses dois? A união estável são pessoas que mantêm essa união como se fosse um casamento. No entanto, elas não precisam estar divorciadas, mas precisam estar separadas de fato. Existe o concubinato, que é aquele momento em que uma mesma pessoa mantém um relacionamento com duas mulheres, um homem com duas mulheres, sendo que uma é considerada concubinato porque ela conhece que o homem ainda permanece casado, então ela vive numa situação irregular. Ele não colocou fim naquele relacionamento, naquele casamento. Agora, voltando à questão dos impedimentos para casar, em que momento deve ser dito que aquele casal está impedido de casar? Como é que isso acontece? Bom, temos dois momentos. Até a celebração do casamento, qualquer pessoa pode se opor a esse casamento colocando um impedimento, já seja absoluto ou já seja um impedimento que causa uma anulação.
Agora, depois do casamento, somente os interessados ou o Ministério Público é que pode ajuizar uma ação de anulação ou uma nulidade desse casamento. Seria uma ação declaratória, judicialmente. Ok. E vamos a uma pergunta sobre o tema, gravada nas ruas pela nossa equipe de reportagem. Vamos ver. Meu nome é Leomar Barbosa, eu sou técnica em enfermagem. Eu gostaria de saber se, após o casamento, você descobre algum impedimento. O que acontece? Como é que fica nesse caso? O casamento vai ser anulado? Bom, depende do impedimento, né? Se for um impedimento absoluto, ele será nulo. Esse casamento terá que ser, não terá validade, mas, no entanto, ele terá uma repercussão para as pessoas que foram envolvidas, para os filhos, a filiação, a presunção de filiação, questões patrimoniais e terceiros de boa-fé também terão repercussão. Agora, se for um impedimento que é anulável, ele também terá esse prazo decadencial, ou seja, quando você celebrou o casamento, você terá até 3 anos para poder ajuizar essa ação, dependendo se é um erro essencial de pessoa, se é um vício de consentimento. Se for uma questão de um defeito da idade, a idade núbil que nós temos, aí também teria um prazo de 180 dias para ajuizar a ação de anulação desse casamento. Pois é, em que situações um casamento pode ser anulado? Em que casos? Anulados nós temos os vícios de consentimento, né? Pode ser um erro essencial da pessoa, pode ser que aquela pessoa cometeu um crime e o nubente, o cônjuge, descobrir depois, só foi descobrir depois. Pode acontecer que tem casamentos por procuração, e esse casamento, quando se realizou por procuração, a procuração já tinha sido revogada. Então, temos também, por questões de erro de idade, quando nós temos a idade núbil a partir dos 18 anos. Dos 16 aos 18, somente com autorização dos pais, ou também por suprimento com autorização judicial. Antes dos 16, somente em casos extremos, que são casos de gravidez. Então, quando ocorrem essas situações, é que poderá ser anulado e deverá ser intentada uma ação judicial. E há um prazo para se fazer essa anulação? Quando temos o casamento nulo, esses impedimentos absolutos, nós não temos prazo. Quando falamos de um casamento anulável, temos prazos decadenciais que, no caso de defeito na idade, não estando na idade núbil ou casando sem autorização, o prazo seria de 180 dias. Quando falamos de erro essencial da pessoa, de vícios de consentimento, geralmente são de 3 anos. No caso de coação, temos 4 anos. Agora, se a pessoa não se enquadra nesses requisitos para anulação, como é que ela faz para aquele casamento? No caso, seria um divórcio? No caso, seria um divórcio. Né? Temos o caso do divórcio e anulação, né? Por que optar pelo divórcio, por que optar pela anulação? Na verdade, para ter uma anulação desse casamento, tem que seguir todos esses critérios. Muitas vezes se fala se esse divórcio não é muito mais fácil, atualmente com a nova lei do divórcio, com as facilidades que se tem, sem prazos, inclusive. Mas temos casos concretos de uma mulher que descobriu que o marido cometeu um crime de estupro, um crime de violência sexual. Então, a anulação leva a esse casamento nunca ter existido. Então, essa que é a prioridade e a preferência daquela mulher. Ok. E temos uma outra dúvida, vamos ver. Meu nome é Miguel Arcanjo, sou técnico de telefonia móvel e tenho uma pergunta. Se as testemunhas souberem de algum impedimento e não falarem, elas podem ser processadas? E então? Bom, as testemunhas, elas podem ser parentes, inclusive dos cônjuges, mas se elas souberem desse impedimento, elas teriam até a celebração para se manifestar, ou depois da celebração seria ajuizada uma ação. Mas elas não seriam processadas. Na verdade, não existe uma obrigação legal delas denunciarem essa situação, ou se oporem. Como é que é o processo para se anular um casamento? Ele chega a ser um tanto burocrático? Na verdade, tem que ser ajuizada uma ação, né, levada até o juiz da vara de família, uma ação de nulidade ou de anulação do casamento, dependendo se trata de um impedimento absoluto ou não, uma suspensão só de anulabilidade, leva um tempo e tem a intervenção do Ministério Público, né? Então, chega a ser um pouco burocrático e precisa de advogado. Ok, vamos a mais uma pergunta. Meu nome é Rodrigo Luiz, sou estudante. Se eu for casado só no religioso, impede um novo casamento?
Primeiro eu queria que a senhora me esclarecesse se é possível casar só no religioso. Olha só, temos um histórico assim, desde 1889, só tinha no Brasil casamento religioso, independente do credo e religião da pessoa, era o casamento religioso, não tínhamos o casamento civil. Em 1891 surgiu o casamento civil. Atualmente nós temos as duas possibilidades. O casamento civil, que tem habilitação e que pode ser feito em cartório ou em um lugar que os cônjuges escolherem. Precede uma habilitação e todos os procedimentos com testemunhas. Já o casamento religioso, ele pode ter efeitos civis, mas tem que ser levado até o cartório. Depois de realizado o casamento religioso, terão 90 dias para levar toda a documentação até o cartório. Se não for feito esse procedimento, o casamento religioso, ele só teria efeitos se esses cônjuges conviverem, feitos para uma prova de uma união estável, mas não como um casamento, não como um impedimento para uma nova união. Tá ok, muito obrigada pela sua participação, tenha uma ótima tarde. Obrigada.